Sejam todos bem-vindos ao canal Ethnomath by Diego Curtis, comigo o professor Diego Curtis. Hoje trazendo para vocês mais uma questão aqui do Enem 2019. Essa questão de hoje é uma questão aí bem simples, na verdade, né? Uma questão que eu acho assim de nível de médio para baixo, né? Mas ela depende aí de você saber alguns conceitos básicos aí, né? Que a gente estuda aí praticamente no final do ensino fundamental e passando aí para o ensino médio, que são conceitos aí de potências e de raízes, seja raízes quadradas ou raízes cúbicas aqui, conforme nós veremos nessa aula de hoje. Então vamos fazer a leitura da questão e dar início à sua resolução aí. Então segue comigo. O Índice de Desenvolvimento Humano, né, que a gente chama de IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para o seu cálculo, são levados em considerações as expectativas de vida ao nascer, tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros valores aí. O menor valor desse índice é 0 e o maior é 1. Isso aqui é importante, tá? 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu o valor X, o segundo recebeu a raiz desse valor X, o terceiro recebeu o X elevado a 1/3, o quarto recebeu o quadrado de X, que é X ao quadrado, e o último recebeu aí o valor aí desse índice de X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Isso aqui também é importante. Qual desses países obteve o maior IDH, que é o que a gente quer aí? Então a gente tem aí os 5 países aí que participaram dessa avaliação aí. Então vamos lá. Quais são os conceitos que essa questão está cobrando? Na verdade está cobrando aí operações, na verdade, de potenciação e radiciação, né? Que são raízes quadradas, radiciação e potenciação são elevar um número a um expoente. Além disso, também nós temos aí a questão das desigualdades entre números reais. Por quê? Porque a gente vai ter que classificar aí, né, qual que é o menor, qual que é o maior, etc. Então a gente vai ter que fazer essa classificação aí. O que nós queremos? O que nós queremos, na verdade, é qual desses países obteve o maior IDH. Só que observe o seguinte, pessoal, o IDH ele é medido, né, entre o índice varia de 0 até 1, ou seja, o valor do IDH, se a gente chamar de X aqui, conforme foi utilizado aqui, ele vai variar de 0 até 1. Só que essa questão, ela nos fala o seguinte, que nenhum desses países zerou ou atingiu o índice, né? Nenhum desses países obteve 0 ou atingiu o índice. Então, o que a gente pode deduzir aqui? Que esse valor X é um valor entre 0 e 1. Para facilitar essa questão, então o que seria adequado que a gente escolhesse? A gente escolhesse um valor aqui para a gente chutar mesmo, né? A gente coloca um valor aqui X, né, entre 0 e 1, de forma que fique mais fácil calcular, por exemplo, a raiz quadrada dele, a raiz cúbica, como nós veremos, elevar ao quadrado, ou eu calcular o X ao cubo aqui, conforme está falando. Então, o que acontece? Para esse exemplo, eu coloquei, por exemplo, o valor 1/9, né? Se eu colocar 1/9 é menor do que 1 e é maior do que 0, está entre 0 e 1, né? E isso daqui vai me ajudar muito em decidir aí qual que é o índice maior aqui, né? Qual que foi o país que tirou o maior índice aí de desenvolvimento humano aí, tá? Então vamos lá, avaliando, né? O que a gente tem? A gente tem que o primeiro país recebeu um valor X, né? Se o primeiro país recebeu um valor X, e eu estou chamando esse valor X de 1/9, então o primeiro país ficou com 1/9, né, de DH lá, beleza? Se eu passar agora para o segundo país, ó, o segundo país ele tirou, na verdade, raiz de X, ou seja, esse valor que o primeiro país tirou, só que a raiz quadrada desse valor. Então, o que a gente tem? A gente tem aí que o segundo país vai tirar a raiz de 1/9, raiz quadrada de 1/9, né? E a raiz quadrada de 1/9 é fácil, né? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 13. Então, o segundo país obteve a nota de 1/3 aí, beleza? Continuando. O terceiro país, ele tirou x elevado a 1/3, né? Então, a gente tem o terceiro país tirou x elevado a 1/3. O que significa, na verdade, elevar, na verdade, um número a uma fração? Elevar um número a uma fração, não sei se vocês recordam, lá do ensino fundamental, né? Normalmente no final do ensino fundamental, parte 2, a gente tem lá as raízes cúbicas, raízes quadradas, etc.
uma potência que possui o expoente racional, na verdade, ele é uma raiz, né? Cujo índice dessa raiz é este número que é o denominador da fração, né? Então, o que a gente tem aqui, na verdade? A gente tem aqui que esse valor aqui seria o equivalente à raiz cúbica, né, de x. Como a gente sabe que x é um nono, né, que a gente está usando aqui para fazer a comparação, então eu tenho a raiz cúbica de um nono aqui, conforme apareceu para vocês, tá? Então, esse expoente aqui, ó, esse 3, né, é o 3 aqui que vem para dentro do vizinho aí, né, do índice aí da raiz aí do radical, beleza? O que acontece? A gente teria que calcular aqui a raiz cúbica de um nono, né? A raiz cúbica de um nono, ela não é exata, só que olha só, se a gente tivesse que, ao invés de um nono, tivesse um oitavo, a raiz cúbica de um oitavo seria meio, 1 sobre 2, né? Só que como um nono, né, na verdade aqui menor do que um oitavo, então o que acontece? Quando a gente calcular isso, a raiz, na verdade, de um nono vai ser maior do que a raiz aí de meio, ou seja, vai ser um pouquinho maior, que vai ser meio aí, tá? Continuando. O quarto país, o que ele obteve? Ele obteve a nota x ao quadrado, né? Então ele obteve um nono elevado ao quadrado. Quando você pega um nono ao quadrado, o que a gente tem? 1 ao quadrado dá 1 e 9 ao quadrado dá 81. Então eu tenho 1/81 avos. E por fim, né, o último, o quinto país aí, né, dessa série que foi analisada, a gente tem o seguinte, que a gente tem x ao cubo, né? X ao cubo é equivalente a 1 nono ao cubo. 1 ao cubo dá 1, né, que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 9 ao cubo dá 729, conforme apareceu aí, porque 9 vezes 9 dá 81, se você fazer 81 vezes 9 dá 729. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que ver quem que é o maior desses valores aqui, quem que é o maior desses valores. E é o seguinte, pessoal, aí aqui você tem que lembrar o seguinte, numa fração, quanto maior for o denominador, a parte de baixo dessa fração, quanto maior for o denominador, menor será o número. Tá? Então, quanto maior for o denominador, menor será o número. Então, vamos classificar aqui do menor para o maior. Aqui, então, a gente tem que o quinto colocado aí, na verdade, né, o quinto país, ele, na verdade, é o menor de todos esses valores. Por quê? Porque ele está dividindo 1 por 729. Pensa que você tem uma barra de chocolate, você tem que dividir em 729 pedacinhos, né? Vai dar um pedacinho muito pequenininho. Então, esse valor aqui é o menor valor que a gente tem aqui. Então, a gente classifica aí que o quinto é o menor índice de IDH aí, né? Se a gente pensar agora no país aqui, no quarto país, né? A gente pensar no quarto país, o que a gente tem? A gente tem também que ele é pequeno, porque é equivalente a 1 sobre 81, né? Então, ele é um pouquinho maior do que esse, né? Um pouco maior do que esse, mas é menor do que todos os outros que a gente tem aqui, tá? Então, a gente tem que o quarto país é 1/81 avos, né? Pensa lá novamente, né? Você está com uma barra de chocolate, você vai dividir em 81 pedacinhos. Se você dividir em 81 pedacinhos, vai dar um pedacinho um pouco maior do que você tinha, né, no caso do exemplo anterior aqui, beleza? Continuando, né? Agora nós vamos pensar aqui quem que é o terceiro aqui, né? O terceiro, na verdade, aqui nessa lista aqui crescente, né? Vai ser o quê? Vai ser o primeiro país. Por quê? Porque a gente tem um nono, né? Então, o primeiro país vai ser o que tem o terceiro índice de IDH em ordem crescente aí, que é um nono, conforme a gente está vendo, tá? O próximo agora vai ser o quê? O segundo país, né? Por quê? Porque o segundo país ele obteve 1/3 aí, né, do IDH. Então a gente tem 1/3 do IDH. E por fim, né, a gente tem aqui, né, o terceiro país que tem um pouco mais do que a metade aí do IDH, 1/2, né? Só que é um pouco mais do que 1/2 e menor do que 1/3. Então o que a gente tem aí que o terceiro país é o que obteve, na verdade, né, a nota aí que é a nota maior. Como eu falei para vocês, pessoal, quanto maior o denominador, que é a parte de baixo, menor será a fração. Quanto menor for o denominador, maior será a fração. Como o exercício pediu qual desses obteve o maior IDH, então o que obteve o maior IDH foi aí o terceiro país, ou seja, letra C aí, que é a letra correta, né? C de correta aí, conforme vocês estão visualizando aí. Gostaria de agradecer a todos vocês, né, esses minutos que vocês tiverem comigo aí. Então, essa questão foi uma questão fácil.
mas que envolve aí conceitos aí básicos aí que vocês devem aprender. Caso contrário, vocês vão ter problema aí com respeito ao Enem, né? Que essa questão aí é uma questão fácil, mas ela tira ponto de você na sua nota final se você errar uma questão fácil. Gostaria de fazer o convite para vocês, pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, para que você se inscreva no canal, acione aí as notificações, deixe o seu like se você gostou e ajude a compartilhar, né, o link aqui do canal para que o canal possa crescer e melhorar ainda mais as nossas aulas aqui do canal. Então, muito obrigado e o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço!